Agora não dá mais. Olá a todos, vendo? Tudo em ordem? Muito obrigada pela audiência, super feliz de estar aqui com vocês no nosso programa Livro Aberto. Mais uma vez, falando de literatura de cordel. Estamos de volta com esse programa que já está um sucesso. É uma produção do Focus Brasil Foundation, Focus Brasil New York e Academia Internacional de Literatura Brasileira. Esse programa foi criado para refletirmos e para ser um espaço para a literatura brasileira e para os membros da Academia Internacional de Literatura Brasileira. E hoje o assunto é o cordel. Nós temos duas convidadas especiais, além dos nossos membros cordelistas da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Nós vamos conhecer os nossos participantes. Muito bem, Ana Maria do Nascimento. Não, Esmeralda Costa entrou. Muito bom, Esmeralda. Seja bem-vinda. A Esmeralda Costa é professora de língua portuguesa, pós-graduada em língua portuguesa, literatura brasileira e africana pela Universidade Regional do Cariri, no Ceará. Seja bem-vinda. É autora do Cordel Gênesis, Criação do Mundo, e outros cordéis que ela trabalha e publicou o ano passado, né, Esmeralda? Dê um alô aí para o... Olá, pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar aqui no Livro Aberto. E falar de cordel é sempre algo gratificante, né? Eu sou cordelista desde outubro do ano passado, recente, né? Mas é uma experiência maravilhosa, que tem me conquistado muito. Seja bem-vinda. Nós estamos também com a Ana Maria Nascimento. Olá, Ana, que prazer ter você aqui. Olá, Nereide, é um prazer enorme fazer parte do Livro Aberto. Aliás, algo que eu não pensei, não imaginei. E uma boa noite toda especial aos colegas cordelistas, às professoras que vão serem entrevistadas. Uma satisfação muito grande estar com vocês. O prazer é nosso, Ana. Nós estamos muito felizes. Afinal, a Ana é natural de Araçoiaba, Ceará. É um nome um pouco difícil de ser dito. Tem gente que não consegue acertar o nome da minha cidade, mas é uma cidade mágica. Que legal. Araçoiaba é o lugar onde as aves cantam e as pessoas encantam. Que maravilha! Por isso que, em 2015, a Ana se tornou magnífica cordelista. É uma honra estar com você. Obrigada. Então, agora nós vamos conhecer o Pádua El Gorrión, o poeta El Gorrión. Olá, poeta! Boa noite, satisfação de estar aqui com vocês. Diretamente de Pernambuco ou Paraíba? Afinal, você nasceu em Pernambuco, mas mora na Paraíba, é isso? Eu moro entre Campina Grande e João Pessoa. Sou privilegiado. É uma satisfação participar desta live, Livro Aberto. Agradeço a Nereide por ter me convidado, né? E eu não poderia deixar essa oportunidade passar. Parabenizo todo e congratulo com todos os convidados, as professoras entrevistadas e as poetas e escritoras. E assim, eu me sinto tão pequeno, eu me vejo aquelas cobrinhas pequenininhas no meio dos gigantes. Mas absolutamente. Eu gosto do cordel, faz parte da minha vida. E assim,
eu lembro que minha mãe dizia, olha, meu filho, quando eu era menina, eu cantava os cordéis para meu pai. E foi, eu acho que eu nasci com isso. Quando eu vi um cordel, eu ficava louco para ler. Tá E de vendo? 2006 para cá, eu comecei a escrever cordel. Você vai conversar bastante sobre cordel aqui com nossas convidadas, né? Ok. Então, nós agora vamos seguindo com a apresentação. Vamos falar um pouco da Ana Carolina Carvalho de Almeida Nascimento, nossa convidada especial, que nós agradecemos a participação. Ela é doutora em antropologia pelo programa de pós-graduação em sociologia e antropologia da UFRJ, exatamente com a tese A Vida em Desafio, Literatura de Cordel e Outros Versos no Rio de Janeiro. A Ana Carolina atuou nos programas de apoio à pesquisa da Fundação Casa Rui Barbosa e Fundação Biblioteca Nacional, nos acervos de literatura de cordel. Ela tem muita coisa para contar para a gente, né, Ana? Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar com vocês, com meus colegas de mesa, de programa e com o público. Teremos muitas coisas boas para conversar essa noite. Exatamente, Ana, obrigada, viu? A nossa outra convidada é a Luana Reis, que cursa doutorado na Universidade de Pittsburgh, aqui nos Estados Unidos, no Departamento de Línguas e Literaturas Hispânicas. Ela se dedica, entre outras coisas, ela tem um currículo imenso, mas a gente não pode falar tudo aqui, ela se dedica a estudos da língua portuguesa e os contextos linguísticos em que o português é uma língua de comunicação e interação. Muito obrigada pela presença, Luana. Muito obrigada, Nerei, pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, e principalmente para conversar sobre o cordel, que é uma das minhas paixões. Então, estou muito feliz e vamos falar de cordel. Isso mesmo. Agora, gente, para iniciar, eu vou pedir para que o Júnior chegou. Cadê o Júnior? Júnior do céu, que maravilha que você chegou. Seja bem-vindo, Júnior. Boa noite. Obrigado, Nerei. Desculpe, na hora H eu tive um probleminha aqui de conexão, mas graças a Deus tudo resolveu. Coisas da tecnologia, né? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, obrigado por terem lembrado do Ceará. Eu quero iniciar dizendo assim, do Ceará eu sou filho, de Jaguaribe, a cidade. Desde a minha tenra idade, da escrita eu compartilho. Escrevendo o estribilho, o mundo pude explorar. Tive um dia que parar para meu destino seguir. Me achei, estou aqui. Minha sina é vecejar. Que maravilha! Depois você vai falar bastante sobre cordel. Agora é uma apresentação e a gente vai seguindo. Eu vou pedir para a Andréa colocar o nosso vídeo, que gentilmente a equipe do Portal do Cordel, na USP, nos enviou um lindo vídeo falando sobre o cordel na universidade e na pesquisa que eles realizam. Pode colocar o vídeo, Andréa. Olá, meu nome é Jaime Oliva e eu sou o atual coordenador do projeto do Portal da Literatura de Cordel, sediado no Instituto de Estudos Brasileiros na Universidade de São Paulo, o IEB. Além do IEB, outras instituições participam desse projeto. Destacamos aqui especialmente o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que foi o órgão responsável por conduzir o processo de registro do cordel como patrimônio imaterial brasileiro. Isso foi em 2018. Esse registro contou com o apoio da Biblioteca da Fundação Casa de Rui Barbosa, da Biblioteca da Fundação Joaquim Nabuco, da Biblioteca Amadeu Amaral do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular e também contou com o apoio da Biblioteca Nacional. No IEB, além das coleções doadas por pessoas como Maria Teresa de Arruda Camargo, Gilmar de Carvalho e José Saia Neto,
Há coleções preciosas nos arquivos pessoais dos escritores Mário de Andrade e Graciliano Ramos. E é justamente do arquivo de Mário que vêm os nossos folhetos mais raros. O portal foi idealizado como um recurso para a salvaguarda da literatura de cordel. Ele reúne folhetos de instituições parceiras e está aberto para novos parceiros que queiram se associar ao projeto. Os envolvidos no projeto sabem que é crucial realçar o papel dos poetas do cordel, dos xilogravuristas, dos ilustradores, dos cantadores, enfim, de todos aqueles que mantêm viva a arte do cordel. Infelizmente, nesse momento, temos tido dificuldade para atender as instituições que nos procuram. Mas passado esse momento difícil da pandemia, vamos apreciar as novas propostas e fazer novas parcerias com certeza. Até breve. Excelente, muito bom a gente ouvir tanta importância e tudo que a gente acredita e é preservado no IEB, na USP, e isso é resultado de um trabalho longo de pesquisadores, inclusive da Ana Carolina, né, Ana? E agora nós vamos seguindo com as perguntas dos membros da academia. Poeta El Gorrión, já tem a sua pergunta para a Ana? Sim, está aqui. Deixa eu ver aqui, calma. Boa noite, doutora Ana, grande celebridade, né? A literatura de cordel do Brasil e no mundo foi reconhecida pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, como patrimônio cultural brasileiro. Na sua opinião, qual é a importância desse reconhecimento? Eu queria falar um pouco do que é esse dispositivo de registro do patrimônio imaterial. Ele foi um instrumento criado para reconhecer, valorizar e preservar, no sentido de garantir a continuidade de manifestações, de formas de expressão, de festas que formam o nosso patrimônio cultural e que tem uma natureza dinâmica, às quais não se aplica o instrumento do tombamento, que é mais adequado a objetos, monumentos, edificações e conjuntos urbanos e paisagens. Esse instrumento remete à nossa Constituição de 88, que amplia a noção de patrimônio cultural ao reconhecer os bens de natureza imaterial e os bens culturais que são referência dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, para atender a esse dispositivo da Constituição, no ano 2000, aqui no Brasil, se institui um decreto-lei e se cria um programa de proteção ao patrimônio imaterial, que completou 20 anos ano passado, e que desde então já registrou cerca de 50 bens culturais. E o interessante do registro de patrimônio imaterial realizado na esfera federal pelo IPHAN é que ele significa, mais do que um reconhecimento, um compromisso do Estado de garantir a continuidade desses bens através de um plano de salvaguarda. E o plano de salvaguarda do IPHAN é um plano que é referência mundial, ele foi premiado pela Unesco, porque ele se faz de forma absolutamente dialógica, então, entre os técnicos do IPHAN, os pesquisadores acadêmicos, especialistas envolvidos com cada processo, e os detentores daquele bem cultural, que são os artistas, os realizadores das festas, as pessoas que detêm esses saberes e fazeres. Esse processo, para montar o plano de salvaguarda, se faz através de uma escuta atenta às necessidades específicas de cada grupo. E se realiza, a partir dele, uma mobilização do Estado e da sociedade, buscando parceiros, então, nas universidades, nas instituições culturais, o apoio da imprensa no trabalho de divulgação, porque a gente entende que o patrimônio cultural é um direito de todo cidadão brasileiro. Todo cidadão brasileiro tem o direito de conhecer seu patrimônio. A imprensa tem um papel importante em divulgar esse patrimônio. Os órgãos municipais e estaduais, então, esse plano se faz através de uma grande mobilização de todos os entes que podem colaborar para a continuidade da realização desse bem cultural.
O registro da literatura de cordel, especificamente, remonta à criação pelos poetas de entidades representativas, que acontece desde a década de 50, mas principalmente na década de 70, 80 e 90, esses poetas de cordel se organizam em entidades para valorizar o seu ofício, em décadas em que eles eram bastante perseguidos pela fiscalização municipal nas ruas, os poetas tinham seus materiais apreendidos, seus folhetos, suas violas, eles eram presos, então eles começam a se organizar nessas entidades representativas, e foi uma delas, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que é uma entidade que tem sede no Rio de Janeiro, mas que congrega poetas de todo o Brasil, que fez o pedido de registro ao IFAM, e a partir daí o IFAM começou um processo de instrução técnica, é um processo longo para a gente conseguir registrar um bem cultural, que demanda uma pesquisa enorme, o cordel principalmente, que foi muito estudado, a gente tem mais de 100 anos de trabalhos acadêmicos, de todo tipo de pesquisas sobre o cordel, então é um desafio muito grande dar conta de toda essa bibliografia, pesquisar todos os acervos de cordel, e aí o IEB foi um parceiro fundamental do IFAM nesse processo, reunindo nesse portal as informações de todos os acervos, e mobilizando uma equipe de pesquisadores que foi coordenada pela professora Rosilene Alves de Mello, que é uma especialista há décadas na literatura de cordel, para se conhecer o que é um retrato atual da literatura de cordel, conhecer quais são as principais necessidades, os principais desafios dos poetas para a continuidade da realização, né, dessa sua forma de expressão. Foram realizadas reuniões coletivas com esses poetas, dezenas de reuniões em todo o Brasil, entrevistas em profundidade, então, para a gente ouvir e montar esse plano de salvaguarda. Eu destaco que uma das primeiras ações foi garantir a ida dos poetas à FLIP, a Feira Literária em Paraty, que é um dos eventos mais importantes do campo da literatura. Então, foi um processo de a estreia dos poetas depois do reconhecimento. E essas ações de salvaguarda vão continuar. Que maravilha! Excelente, Ana. Você nos posicionou com clareza a história dessa conquista. Agora vamos seguindo com o Júnior do Cordel, vai fazer uma pergunta para a Luana, é isso, Júnior? Oi, boa noite, é isso. Luana, quais as atividades acadêmicas sobre o cordel que você tem desenvolvido ou tem conhecimento nas universidades norte-americanas? Muito obrigada pela pergunta, Júnior. Então, eu desenvolvo trabalho relacionado ao ensino da língua portuguesa aqui na minha universidade. Ensino de português para estrangeiros, para pessoas que estão aprendendo a língua portuguesa. E eu sou de uma cidade que se chama Feira de Santana, na Bahia, que tem uma tradição muito forte do cordel. Tanto que eu trago aqui comigo meus companheiros, o Franklin Machado, o Machado Nordestino, que é uma grande referência do cordel na minha cidade, também o Domingos Santeiro e o Romildo Alves. Então, eu sempre participei do cordel, dessa tradição de ter o cordel como parte do meu dia a dia, parte da minha vida. E quando eu estou aqui na universidade, com essa oportunidade de ensinar português, eu pensei, por que não utilizar o cordel? Porque tem essa melodia tão bonita que ajuda na aprendizagem da pronúncia da língua portuguesa. As rimas, em especial, têm um papel fundamental para lembrar a pronúncia de cada uma dessas palavras. Então, eu uso o cordel nas minhas aulas de língua portuguesa aqui como um elemento de ensino-aprendizagem, mas também eu conheço vários projetos que têm sido desenvolvidos aqui nos Estados Unidos que têm um papel fundamental na divulgação da literatura de cordel também. Principalmente trabalhos relacionados à tradução, que é tão essencial, que é tão importante para que a gente pense e como visibilizar ainda mais a literatura de cordel aqui no contexto dos Estados Unidos, em que poucas pessoas têm proficiência em língua portuguesa. Então, é necessário que a gente conheça essa produção em outras línguas também. Então, por exemplo, o Daniel Ferreira da Silva, da Universidade da Geórgia, tem um trabalho belíssimo de tradução do cordel. Ele traduziu, por exemplo, cordéis do Patativa do Assaré para a língua inglesa. Então, é um trabalho essencial para que as pessoas conheçam mais e mais o trabalho que tem sido realizado pelos cordelistas. E também a professora Cecília Rodrigues, também da Universidade da Geórgia, que
promove cursos em que a literatura de cordel também faz parte do programa de literatura. A professora Cris Lira, da Universidade de Iowa, que fez um projeto belíssimo em parceria com o Daniel, para traduzir um poema de uma cordelista indígena chamada Aurita Tabajara, que está disponível no YouTube, no canal Vamos Ouvir o Mulherio. Então, vocês podem ver a Cris Lira e a Aurita Tabajara juntas, fazendo a leitura desse cordel, a Aurita lendo em língua portuguesa, a Cris Lira lendo em língua inglesa, e a tradução foi feita pelo Daniel. Então, são trabalhos que têm ajudado a visibilizar a literatura de cordel aqui no contexto dos Estados Unidos. Excelente, Luana, parabéns pelo trabalho, viu? Agora, eu vou chamar a Esmeralda para fazer sua pergunta. Esmeralda? Olá, primeiramente eu quero parabenizar as doutoras Ana, Carolina e Luana, né, por esse trabalho maravilhoso que elas realizam acerca da literatura de cordel, né, pesquisas, ensino. E a minha pergunta é para a doutora Ana Carolina. De origem lusitana, a literatura de cordel chegou ao Brasil e é manifestação da cultura popular brasileira típica do norte e nordeste do país, especialmente de estados como Pernambuco, Paraíba, Pará, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte. Em Portugal, sabemos que existe até hoje o Festcordel, uma festa do cordel ou versos populares, como são conhecidos. Na sua opinião, quais são as características marcantes da literatura de cordel no Brasil em comparação aos cordéis europeus? A gente fala dessa relação, né, dessa conexão da literatura de cordel do Brasil com romances que circulavam, romances em prosa que circulavam em Portugal, que circulavam na Europa e que eram impressos em papel de baixo custo, que eram vendidos pendurados em um barbante, e que eles chegam ao Brasil com os colonos portugueses e vão ser recontados em versos, utilizando as modalidades de métrica e rima da cantoria de repente, que existia no Nordeste, a cantoria em versos improvisados e rimados, feitas por dois cantadores como um desafio, como pergunta e resposta. Então, em primeiro lugar, esse cordel português é feito em prosa e ele é recontado em versos, através dessas modalidades características do repente. Essa é uma primeira diferença. A forma de exposição, porque no Brasil os cordéis só mais recentemente passam a ser vendidos nas feiras pendurados em um barbante. Em geral, eles eram vendidos em malas no chão das feiras. E uma característica marcante do cordel no Brasil é o desenvolvimento de um sistema editorial, né? Esse cordel português ele não era vendido pelos seus autores, não era editado nem vendido pelos seus autores. E aqui no Brasil a gente tem o desenvolvimento desse sistema editorial, essa figura do poeta que exerce todas as etapas do seu trabalho. Então, ele cria a história, ele edita, ele vende na feira, ele mobiliza uma rede de revendedores, e o Leandro Gomes de Barros, que é tido como grande pai do cordel, o poeta paraibano, ele foi o primeiro editor e autor a viver exclusivamente desse ofício. Eu queria citar muito rapidamente os versos do Menelvino Francisco Silva, que descrevem exemplarmente esse sistema editorial que se conformou com a literatura de cordel. Ele diz: eu mesmo escrevo a história, eu mesmo faço o clichê, eu mesmo faço a impressão, eu mesmo vou vender. E canto na praça pública para todo mundo ver. Tanto ele realizava todas as etapas que ele perdeu 3 dedos numa máquina impressora e compôs versos também sobre isso. Ele diz: no dia 10 de outubro, compus uma oração, botei na máquina impressora para fazer a impressão. Em vez de imprimir o papel, errei e imprimi à mão. Que maravilha! Que legal, ótimo, muito legal. Eu vou aproveitar e chamar a Andréia para que ela me coloque um vídeo do Jonas Bezerra, que é um cantador apresentado pela Ana Maria Nascimento, que ele vai contar um pouquinho sobre a experiência de cordelista e de cantador. Está pronto o vídeo, Andréia? Eu sou o poeta Jonas Bezerra, da cidade de Iguatu, estado do Ceará. Quero cumprimentar todos vocês e, primeiramente, agradecer
pela honra de ter recebido o convite para ser membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Estou muito honrado com esse convite, estou muito feliz. Quero agradecer aqui a professora, poetisa e escritora Ana Maria, que fez essa ponte entre nós e está hoje compartilhando o meu trabalho com vocês, está sendo membro dessa academia, está ao lado de grandes poetas, levando a literatura, a cultura para o mundo inteiro. É um grande privilégio. Então, muito obrigado a todos vocês. O cordel sempre teve um espaço especial, um lugar especial na minha casa. Eu sou filho de repentista, sou irmão de repentista, e o cordel chegou na minha vida simultaneamente com a cantoria. Essa ligação existe desde o surgimento dos primeiros poetas nordestinos, na Serra do Teixeira, por volta de 1830, na Paraíba, e esse casamento foi perfeito, né? O cordel foi ferramenta pedagógica de alfabetização por muitos anos. Nós ouvimos depoimentos de pessoas mais maduras que nos casarões, nas fazendas, as pessoas se reuniam no final das tardes para tomar um café e para ler, para saber o que estava dizendo aquele cordel. Os que não sabiam ler tinham a curiosidade de aprender a ler para poder desfrutar das pérolas do cordel. O cordel foi fonte de renda. Os cantadores que cantavam romance, o folheto do cordel, aquela história que estava impressa, também vendia o cordel nas suas apresentações, nas feiras livres e nos sertões, onde foi palco das maiores cantorias da história do repente. Por muitos anos o cordel foi fonte de renda. O cordel também foi o jornal do sertanejo. Muitos poetas cordelistas se especializaram em escrever notícias. O homem que saía do campo para a cidade, às vezes uma vez por semana, para comprar alguma coisa, para trazer algum mantimento para casa, se deparava com um poeta na feira, declamando um cordel, falando do noticiário da semana através da poesia. E hoje o cordel é patrimônio imaterial do nosso povo, é ferramenta de cultura, de transformação, e através do cordel essa resistência será cada vez mais brilhante. Então, parabéns à Academia Internacional de Literatura Brasileira pelo evento e pela grande homenagem que está fazendo aos nossos poetas cordelistas. Cordel é literatura de importante tradição, opúsculo de poesia, folheto de informação, ferramenta pedagógica na alfabetização. Excelente, não? A gente fica emocionada com o depoimento do Jonas, graças a Ana Maria do Nascimento, que nos apresentou. Ana, agora é a sua pergunta, vamos lá. Pronto. Antes da pergunta, eu queria dizer que estou encantadíssima com a presença da doutora Ana Caroline, da doutora Ana Luana Reis, as respostas muito precisas, e agradecer também o Jonas Bezerra por ter sido acatado o meu convite com tanta presteza, o Jonas que me fez ganhar um computador após assistir uma cantoria dele. Fiquei tão encantada que escrevi no estilo do Martelo Agalopado e ganhei um computador, que era o prêmio do concurso. Mas a minha pergunta vai para a Luana. A literatura de cordel tem 3 estilos literários. A peleja, que é uma disputa oral em versos, a tradicional, com temas ficcionais, relacionado a contos de fadas, o amor e aventura, e as histórias de não ficção, que relatam todos os tipos de eventos atuais, do local ao internacional.
em suas aulas na universidade. O cordel é trabalhado com esses 3 estilos? Muito obrigada, Ana Maria, pela pergunta. Aqui, e muito legal que eu vou falar agora, depois do cordel que o Jonas apresentou, porque ele fala do cordel como uma ferramenta pedagógica para a alfabetização também. Então, eu vou pegar essa ponga aqui, vou pegar esse link que ele estabelece para falar do meu trabalho aqui. Então, eu não faço um trabalho de alfabetização, mas eu faço um trabalho de ensinar a língua portuguesa para pessoas que estão iniciando esse processo de conhecer a língua portuguesa como uma língua estrangeira. Então, o nível dos meus alunos, em sua grande maioria, ainda é um nível muito básico. É um nível de pessoas que estão começando a sua trajetória no uso da língua portuguesa. Então, eu não tenho condições de usar, por exemplo, elementos como a peleja, que seria algo muito mais complexo para o nível que os meus alunos estão. Então, na sua maioria, eu uso os folhetos dos cordéis. Então, eu tenho utilizado bastante o cordel, os folhetos do cordel, e principalmente com um foco na pronúncia. E muitos dos meus estudantes, por exemplo, tiveram a oportunidade de conhecer poetas também, porque antes desse contexto da pandemia, eu já realizava algumas atividades virtuais com poetas cordelistas da minha cidade. Por exemplo, tivemos um recital em que os meus alunos apresentaram a leitura de alguns dos cordéis que eles escolheram, dependendo dos seus interesses pessoais, e tivemos como convidado o poeta Franklin Machado, de Feira de Santana, em que os estudantes puderam conversar também com esse poeta. Então, na sua grande maioria, nós utilizamos os folhetos, nós utilizamos a leitura, e principalmente focando no ritmo, usando o ritmo do cordel como uma ferramenta para praticar a pronúncia. E cordéis, muitas vezes não utilizamos os cordéis apenas que são ficcionais, mas também os que estão relacionados a temas que são importantes no contexto sociocultural em que nós estamos vivendo. Por exemplo, uma das minhas estudantes utilizou em uma das suas apresentações o cordel do Tião Simpatia sobre a Lei Maria da Penha, por exemplo, sobre a questão da violência doméstica. Então, trabalhamos com os cordéis ficcionais, mas também trabalhamos com cordéis que lidam com a questão do meio ambiente, com os problemas socioestruturais em que nós estamos lidando atualmente, e como podemos ver a beleza da produção poética do cordel e quebrar um pouco essa relação hierárquica na academia de literatura popular, literatura clássica, e pensar nessa literatura de cordel também como uma literatura que merece a nossa atenção, que tem uma estrutura, que tem uma melodia, um ritmo que é muito, muito importante, e que pode, sim, ser utilizado, lido, recitado no contexto acadêmico, no contexto das universidades também. Então, a gente precisa respeitar esse trabalho grandioso que os poetas e as poetas cordelistas têm desenvolvido, e por isso me sinto muito honrada de estar aqui entre grandes nomes, entre poetas maravilhosos. Para mim é uma honra. Muito obrigada. Maravilha, Luana, é isso mesmo. Tudo que você falou é o que a gente pensa também, e por isso mesmo que nós propomos esse livro aberto com esse tema, e estamos muito felizes de poder colaborar internacionalmente para que o cordel se expanda e cada vez mais. Agora eu vou pedir ao Júnior do Cordel que faça a sua pergunta. Vocês... Opa, vamos lá. Está muito quietinho aí, está muito quietinho você. Muito quietinho. Agora vai ser para as duas, tá? Para a doutora Ana Carolina e para a doutora Luana. Na vossa opinião, qual é a importância do uso da xilografura nos folhetos de cordel? Posso começar? Pode. Eu queria, antes de responder, aproveitar o espaço para prestar uma homenagem ao professor Gilmar de Carvalho, grande estudioso da xilogravura no cordel, e que perdemos essa semana para o Covid. Então, fica aqui nossa homenagem pública a esse grande pesquisador. O cordel não nasceu com a xilogravura, a gente tem cordéis de capas cegas, que são capas sem ilustração, cordéis com desenhos, cordéis com cartazes de cinema, fotografias, cordéis com a foto do seu autor. A xilogravura feita pelos escultores que faziam imagens de santo
começa a se apresentar como uma opção barata para a edição de folhetos de cordel, e foi bastante usada a partir da década de 40, ainda que o primeiro folheto identificado que usou a xilogravura seja de 1907, ela é usada mais largamente a partir da década de 40. Os poetas e o público também falam, em geral, da xilogravura no cordel como um casamento perfeito. Tem uma coisa interessante que o poeta, junto com o ilustrador, eles escolhem uma imagem que condensa a história, o que não se consegue quando se usa uma fotografia, um cartaz de cinema já pronto. E aí, isso remete também a algo que o Jonas falou, e também queria aproveitar o espaço para deixar um abraço para o Jonas. Eu já tive o prazer de assistir ao vivo cantorias do Jonas aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, um grande cantador. Para os ouvintes e para as pessoas que começavam a ler e se alfabetizar com a literatura de cordel, a identificação da imagem da xilogravura facilitava bastante a identificação da história, né? Porque aquela imagem contava uma parte da história, contava uma das cenas importantes da história. E esse casamento foi tão bem sucedido que a xilogravura ficou associada à literatura de cordel a tal ponto que hoje a gente ouve algumas pessoas, quando vem uma xilogravura, chamarem de desenho de cordel. Mas é importante falar que a xilogravura até hoje convive com outras formas de ilustração, principalmente quando os poetas querem publicar rápido um folheto sobre um acontecimento, né? Alguma coisa acontece hoje, e o poeta imediatamente já escreve o folheto e já quer colocar para vender, então ele não tem tempo de encomendar uma xilogravura. E também quando o poeta, algumas vezes, não tem recursos para pagar o artista, né? Porque a gente sabe que os poetas produzem um grande número de folhetos, o que acarreta altos custos para eles, e nem sempre eles conseguem pagar um xilogravador. Então, se continua editando folhetos com desenhos de próprio punho, com fotografias, e hoje a gente também tem os cordéis publicados por grandes editoras, né? Os cordéis de capa dura, alguns poetas falam, e que nem sempre usam xilogravura, usam outras formas de ilustração em desenho. Excelente. Luana, você tem algum comentário para responder para o Júnior? Eu acho que a Ana Carolina tem uma explicação bem abrangente, mas eu quero mostrar, então, eu tenho aqui uma imagem de uma xilogravura que, pensando no cordel como esse instrumento pedagógico também, eu acho que essa imagem, por exemplo, deixa bem claro, por exemplo, para as pessoas que não estão alfabetizadas ainda, para pessoas que estão começando o seu processo de uso da língua portuguesa, você olha para essa imagem e você já pode começar uma história a partir daí. Então, a partir da imagem, isso já te dá elementos para começar uma conversa, uma discussão, e de até imaginar. Eu acho que a xilogravura também contribui para o processo de imaginação, para que a gente possa pensar no cordel para além do texto escrito, para além do texto que está aqui, mas também dá a possibilidade que o leitor ou que a pessoa que está vendo essa xilogravura possa inserir também no texto, possa criar suas próprias histórias. E, de certa forma, essas xilogravuras também ampliam os sentidos do cordel, ampliam aquilo que o poeta tinha intencionalmente pensado para esse cordel e dá esse espaço para o leitor ou para as pessoas que estão vendo a xilogravura também. Excelente, perfeito, excelente. Andréa, a gente queria interromper um pouquinho para colocar um comentário aqui sobre o catálogo internacional de escritores brasileiros que nós vamos lançar no Focus Brasil New York. A Andréa vai passar um vídeo para que as pessoas se inscrevam. Todos vocês estão convidados para participar do catálogo. Nem precisa ser membro da academia. Você pode passar, Andréa, rapidinho? Dezenas de autores brasileiros de várias partes do mundo já estão participando do Catálogo Internacional de Escritores Brasileiros. O catálogo é um documento que vai marcar a presença de quem está produzindo literatura brasileira para o mundo, em todos os gêneros e estilos. Na publicação você poderá ter 1, 2 ou até 4 páginas para expor a sua biografia, fotos e as capas dos seus livros. Faça como dezenas de escritores que já garantiram seus lugares. É só se inscrever no endereço que aparece em sua tela e escolha a sua opção.
Muito bem. Agora eu vou pedir ao poeta El Gorrión que faça a sua pergunta. Está muito quietinho aí também. Meu primeiro beabá, aprendi lendo o cordel. Naquele simples papel, passei a conhecer o ar. Daquele dia para cá, comecei a escrever. Grande foi o meu prazer quando eu li uma cestilha. O cordel foi a cartilha que ensinou o sertão a ler. Minha pergunta vai para a doutora Ana Carolina. Eu sou autor de romances. Eu escrevo Cordel mais longo, uma história com mais enredo. Eu estou me dedicando mais a essa arte. Mas eu tenho um cordel pequeno também. Mas a pergunta é essa. Eu gostaria que você nos contasse brevemente sobre a origem do cordel na Europa. Acho que eu já falei um pouco disso na primeira pergunta, né? A origem dessa expressão literatura de cordel está associada à produção na Europa de livros impressos em papel barato, que eram comercializados nas feiras, pendurados em um barbante. Então, essa expressão, em sua origem na Europa, se refere menos a um gênero literário, mas à forma de comercialização desses livros. Eram livros que adaptavam o repertório de narrativas orais para o texto escrito, e livros que traziam romances medievais, são romances que guardam referências a contos de origem árabe, persa e hindu, e que vão ser recontados em versos pela literatura de cordel brasileira. Esse debate sobre a origem do cordel na Europa é um debate que mobiliza pesquisadores e poetas, né? Alguns poetas frisam, enfatizam essa questão das origens europeias, outros preferem enfatizar o que foi inventado aqui no Brasil. E eu gosto muito da definição que saiu no dossiê de registro da literatura de cordel, que pensa, mais do que pensar em origens, pensa em conexões, em vínculos que a nossa literatura de cordel daqui guarda com essa literatura de cordel comercializada que circulava na Europa. Perfeito. Agora eu gostaria que a Ana Maria Nascimento fizesse a sua pergunta para a Ana Carolina Nascimento. Pronto. Ana Carolina, que agora eu tive o prazer de descobrir que nós somos parentes, não é? Porque se nós somos de nascimento, nós somos da mesma família. Então, em sua pesquisa, minha parenta, né? O que você pode nos contar que mais lhe chamou a atenção sobre o cordel? Existem variações de estilo de cordéis em diferentes regiões do país, quanto à métrica ou quanto ao tema? Ana Maria, acho que podemos ser parentes, porque eu, apesar de carioca, tenho família cearense, então temos mais um caminho para os nossos vínculos. Eu realizei a minha pesquisa aqui no Rio de Janeiro, a minha pesquisa para o doutorado, mas para o processo de registro da literatura de cordel pelo IFAM, eu fiz pesquisa no Rio de Janeiro e em São Paulo, e o que mais me chamou a atenção é que, ao mesmo tempo que a gente vê poetas organizados em torno das feiras, aqui no Rio de Janeiro a gente tem a Feira de São Cristóvão, que é a feira nordestina, ou das academias de cordel, a gente encontra também poetas realizando suas atividades de forma absolutamente isolada, sem conviver com outros poetas. Muitos nunca editaram folhetos, não vendem seus folhetos ao público, mas trazem esse aprendizado da literatura de cordel, e eu observo entre eles uma quase necessidade de compreender e de elaborar o mundo através dos versos. Então, eles fazem esses versos em cadernos, em folhas soltas, em qualquer pedaço de papel que está a seu alcance, e eles têm uma necessidade de contar o que acontece no dia a dia deles através desses versos. Sobre a sua pergunta sobre características das regiões do país, eu acho que, mais do que pensar, eu não sei se a gente pode pensar em características de rima e métrica de cada região, mas alguns poetas que são especialistas ou que preferem escrever em determinadas modalidades. Então, não sei se a partir de regiões do país, mas tem poetas que escolhem se especializar em uma determinada modalidade.
E sobre os temas, é unânime entre os poetas também que o cordel pode falar de qualquer assunto, né? O que caracteriza o estilo literatura de cordel é a métrica, a rima e a oração, que é produzir histórias com começo, meio e fim, e que ele pode falar sobre qualquer assunto, e mesmo o suporte folheto não seria característico, não seria não seria uma essência, uma característica necessária para a literatura de cordel, porque hoje ela circula em outros suportes também. E o tema poder falar sobre qualquer assunto, mas é muito comum que os poetas falem sobre a vida e sobre a sua vida, sobre o lugar em que eles vivem. Então, por exemplo, poetas que vivem no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília, costumam tematizar a migração, costumam tematizar a vida nas grandes cidades do Sudeste e da capital do país. E tem um caso muito interessante que eu gosto de falar, que é do poeta Lobisomem, que é um poeta carioca, que vive aqui no Rio de Janeiro, nascido aqui. E ele também é um músico de samba, ele é capoeirista, ele é devoto da Umbanda, tocador de atabaque da Umbanda. E ele fala assim, quando eu comecei a fazer cordel, falar de Lampião, Padre Cícero e Luiz Gonzaga eram assuntos quase obrigatórios, mas esses assuntos não faziam parte da minha realidade, do mundo em que eu cresci. E aí ele começou a escrever cordéis que promoviam encontros dessas figuras, então, tão clássicas do universo da literatura de cordel, Lampião, Padre Cícero e Luiz Gonzaga, com músicos de samba, com grandes capoeiristas. Então, essa literatura, de alguma forma, vai se adaptando à realidade da região em que vivem os poetas que compõem com ela. Muito bom, excelente explanação. A Esmeralda vai fazer uma pergunta, Esmeralda? Sim, para a doutora Luana. Infelizmente, os poemas, de um modo geral, eles ainda ocupam um espaço secundário nos conteúdos escolares. Eu gostaria de saber quais seriam os pontos positivos de inserir a literatura de cordel como primordial no processo de ensino e aprendizagem. Obrigada, Esmeralda. Estou aqui me sentindo, vocês me chamam de doutora, não sou doutora ainda, estou ainda no caminho, mas já estou aqui sentindo essa energia para terminar essa dissertação. Então, Esmeralda, eu acredito que o cordel tem um valor fundamental para contribuir para o processo de educação no Brasil, e não só nas aulas de língua portuguesa, especificamente, mas em todos os contextos, em todas as esferas de disciplina. Porque, como a Ana Carolina estava mencionando, o cordel, ele fala de uma variedade de temas, né? Não tem um tema específico. Então, você pode falar de ciências e trazer um cordel. Você pode falar de matemática e o cordel está ali presente. Você pode falar de história, o cordel traz, por exemplo, um cordel como esse, que fala sobre no Zumbi, o Quilombo dos Palmares. Então, o cordel, ele está na nossa vida, ele faz parte da nossa vida, ele faz parte das nossas experiências diárias. Então, como não incluir essa literatura tão rica no nosso contexto educacional? Porque eu acredito que a gente só tem a ganhar quando a gente insere essa literatura no contexto educacional, tanto no sentido literário, tanto no sentido da produção de rima, do ritmo, da musicalidade que o cordel também traz, e também porque o cordel faz parte da nossa vida. Então, a gente precisa também quebrar esse distanciamento entre a academia, a universidade, a escola e a nossa vida. Então, são elementos que estão andando juntos, de mãos dadas, e que a gente não pode separar. Então, se o cordel faz parte da nossa vida enquanto brasileiros, ele precisa fazer parte da nossa educação também, do nosso processo educacional. A gente não pode fazer essa separação. Perfeito, Luana. É verdade, doutora. Eu quero só agradecer pela resposta. E sobre essa variedade de temas dos cordéis, atualmente a gente tem visto cordéis com temas assim bem relevantes que têm contribuído realmente no âmbito da ciência, por exemplo, se embreando nas fronteiras da radioatividade, esse cordel aqui, e também os 12 apóstolos da ciência, que
serviram à humanidade. É uma coletânea de 12 cordéis que é muito interessante e que foi referendada pelo presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, é do poeta Pedro Sampaio, de Fortaleza, no Ceará. Perfeito, ótimo, Esmeralda. Maravilha. Nós temos uma pergunta de uma das pessoas que está assistindo, a Ivani Santos, pergunta para a Ana Carolina. Na literatura de cordel, predominam homens ou mulheres poetas? Em termos numéricos, predominam homens, mas a gente tem trabalhos, a gente tem muitas mulheres fazendo literatura de cordel. Na verdade, a gente sempre teve, mas a gente tem casos mais antigos em que mulheres publicaram seus cordéis com pseudônimos masculinos, elas não tinham espaço como mulher a aparecer, como mulheres poetas. Felizmente, essa história ficou para trás, e a gente tem uma movimentação enorme de mulheres poetas, de pesquisadoras e pesquisadores estudando a obra dessas mulheres. Eu convido o público a pesquisar o blog Cordel de Saia, que é um blog realizado por duas mulheres poetas que vivem aqui no Rio de Janeiro, Maria Rosário Pinto e Dalinha Catunda. Eu convido os espectadores a procurarem no Instagram a página Cordel Sem Machismo, que reúne várias dessas mulheres também, mulheres poetas, mulheres pesquisadoras, porque cada vez mais a gente vê um movimento potente das mulheres na literatura de cordel, e temos aqui hoje na nossa bancada Esmeralda, né? Ana Maria isso. Também, representando. Nos representando. As poetisas. Sim. Poeta El Gorion, Poeta El Gorion, você tem alguma pergunta para fazer? Precisa desativar o microfone. Pega, Dona agora. Perdão. Beleza. Eu vou fazer uma pergunta para a prima de Ana Reis. Ana Reis é uma grande poetisa de Boquim, Sergipe, minha parceira de cordel. Inclusive, a gente escreveu essa semana um grande desafio. E foi pesado, viu? Mas eu arrochei, mas ela saiu bem. A pergunta é essa para Luana Reis, né? Diz assim, quais as dificuldades que vocês sentem no exterior sobre sua pesquisa e sobre conhecimento da literatura de cordel? Existe uma dificuldade enorme de acesso aos folhetos e a publicações relacionadas à literatura de cordel. Então, por exemplo, eu vou para o Brasil todos os anos, quando eu tenho férias aqui, e minha mala tem que vir assim, cheia de folhetos, porque aqui é muito difícil, é uma missão quase impossível você encontrar. Então, a gente tem poucas publicações em livros de literatura de cordel também. Agora a gente tem o sistema editorial no Brasil, tem publicado mais e mais literatura de cordel no formato de livros, o que tem ajudado bastante. Se a gente tivesse acesso a e-books, também seria o acesso melhor ainda. E também existe a dificuldade de que, no meio acadêmico, muitas pessoas ainda têm uma resistência à questão da literatura que é chamada de popular para pesquisa. Então, por exemplo, eu tinha um interesse inicial de pesquisar sobre a literatura de cordel também para o meu doutorado, e agora eu estou insistindo também para que, na minha pesquisa sobre mulheres negras, incluir, por exemplo, a poeta Jaridia Arraes, que tem o livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, para que a gente também possa incluir isso quando a gente fala de poesia, quando a gente fala de literatura, que a gente quebre essa separação, né, do que é considerado poesia, inclusive o próprio conceito de poesia, o que nós consideramos como poesia. Então, a resistência ainda da academia de considerar as produções de literatura de cordel como literatura, como poesia, que tem, sim, todo o direito de ser investigada, de ser pesquisada numa pesquisa de doutorado ou mestrado, ou qualquer outra pesquisa que a pessoa deseje fazer.
Temos poucas publicações também que estejam bilíngues, e como eu falei, muitas vezes aqui no contexto dos Estados Unidos, uma pessoa que não tem proficiência em português ou que tem um nível de português muito básico, vai ter muita dificuldade de ler, compreender e se conectar com a literatura de cordel. Então, por isso que o trabalho que o Daniel Ferreira da Silva faz é extremamente importante de tradução, porque aí as pessoas podem ter mais contato com essa poesia, elas podem ler, mesmo que não sejam proficientes em língua portuguesa. Então, eu acho que esse trabalho de tradução é essencial também na questão da divulgação. Então, essas eu identifico como algumas das dificuldades, né? O acesso à produção, também a resistência à academia de ver essa produção como uma produção belíssima e válida, e a questão da tradução, que seria muito importante para esse contexto específico dos Estados Unidos. Sem dúvida, sem dúvida. Uma tradução de poesia já é complicada, imagina do cordel, né? Tem toda uma especificidade. O Júnior do Cordel vai fazer a sua pergunta também agora. Opa, vamos lá. A minha pergunta vai para a doutora Ana Carolina. Doutora, eu tenho me empenhado para divulgar o cordel, em divulgar, manter vivo. Inclusive, eu tenho um site, www.umacordaumcordel.com.br, que divulga cordelista. Como a sua pesquisa acadêmica auxilia nesse sentido? Como foi pesquisar cordéis e cordelistas na Biblioteca Nacional? Eu acho que a pesquisa acadêmica tem o papel de ampliar a divulgação, né, dos meios em que é divulgada a literatura de cordel, realizar estudos em profundidade sobre esse fenômeno social, sobre a obra de um poeta, sobre um determinado estilo. E os pesquisadores também, muitas vezes, são quem fazem a mediação entre os poetas e as instituições de guarda de acervos. Então, pegando carona no que a Luana estava falando, da dificuldade de encontrar cordéis em alguns acervos, a gente sabe que os poetas nem sempre guardam a sua produção, principalmente os poetas mais antigos, e, com sorte, uma parte dessa produção fica guardada nesses acervos. Então, por isso é importante, eu gostaria de estimular os poetas a enviar os seus cordéis para as coleções, né? Nos Estados Unidos, a gente tem na Biblioteca do Congresso Americano uma coleção importantíssima de folhetos de cordel, e isso porque o consulado americano aqui no Rio de Janeiro tem uma funcionária incansável que há décadas percorre feiras e cidades do Brasil inteiro adquirindo esses cordéis para essa coleção. Nas coleções públicas aqui no Brasil, a gente, infelizmente, não tem recursos para mandar funcionários a campo. Então, é importante que os poetas enviem sua produção para a Biblioteca Nacional, para o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, para a Fundação Casa de Rui Barbosa, para o IEB da USP, para a Fundação Joaquim Nabuco, enfim, para as diversas coleções públicas de literatura de cordel, porque, dessa forma, isso permite com que eles se tornem imortais, com que eles possam continuar sendo estudados, né? Sobre a minha pesquisa na Biblioteca Nacional, infelizmente, o acervo de folhetos de cordel da Biblioteca Nacional ainda é muito pequeno comparado com o acervo de outras instituições. Eu tive uma temporada de pesquisa pesquisando os folhetos publicados por poetas que viviam no Rio de Janeiro, né? A ideia era que a instituição pudesse conhecer mais profundamente, qualificar seu acervo, conhecendo os poetas que vivem nas cercanias da instituição. E agora eu encerrei mais uma temporada de pesquisa na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Apesar da coleção de folhetos de cordel da biblioteca não ser tão significativa, mas ela possui um acervo precioso, que é o acervo de jornais publicados no país, e esses jornais apresentam uma potencialidade muito interessante para a pesquisa sobre poetas de cordel, principalmente os que estão digitalizados na hemeroteca digital, que permite a busca por palavras-chave. Então a gente consegue digitar o nome de um poeta e encontrar todos os jornais que citaram aquele poeta, e dessa forma a gente consegue acompanhar as movimentações desses poetas, a forma como eles foram vistos pela imprensa, dados que muitas vezes a gente não encontra em outras referências bibliográficas. Agora eu queria pedir para que cada um fizesse uma apresentação rapidinha, porque nós estamos já no tempo, o poeta Gorrion, o Júnior, a Ana Maria Nascimento e a Esmeralda, expusesse um pouco do seu cordel, mas
super rápido, hein, gente? Porque nós temos o tempo escasso. Quem quer começar? Eu. Então vai, poeta. Vamos lá, rapidinho, hein? Eu agradeço a oportunidade, né, de me expor para um grande público, um público seleto, né? Eu sou cordelista, moro aqui na cidade de Itatuba, Paraíba, e uso o meu cordel também como paradidático. Eu digo que os privilegiados são meus alunos, porque assim que eu escrevo um cordel, eu levo para a minha escola, para a minha classe, para a minha sala, e levo para meus alunos. Eu tenho mais ou menos uns 60 cordéis, tenho uns romances, tenho livros. Assim, o cordel faz parte da minha vida. Eu acho que esse ano, com a pandemia, eu em casa, dando aula remota, eu tenho vários cordéis, né, escritos já esse ano. E assim, o cordel faz parte da minha vida, né? Dá um Mas deixa exemplo. eu ver. Diga. Dá um exemplo bem rapidinho, que estamos fechando quase o programa. Não, eu quero somente concluir, né? Agradecer e dizer que alguém quiser procurar só para botar Poeta El Gorrión, que eu estou no Facebook, e estou no Instagram, e que alguém quiser minha coleção de cordel, eu também mando para todo o Brasil, e estamos juntos. E agradeço de coração a senhora, viu? Pelo convite. Imagina. Eu gostei, amei. No meio das celebridades, é uma honra para mim. Júnior, tem alguma trova aí que você quer? Sim, eu quero agradecer por esse momento a todos os participantes, minha colega Ana, cearense, El Gorrión, vocês que estão participando, agradecer em nome de Nereide, cumprimentar toda a bancada. Eu lancei o cordel Ioiô, o bode boêmio, que é o bode cachaceiro aqui do Ceará. Esse bode foi eleito até vereador aqui em Fortaleza, e ele chamava-se bode Ioiô porque ele vivia da Praça de Iracema para o centro da cidade. Então, ele era uma celebridade. E também as topadas de anunciação, que é o cearense gosta muito de brincar. Foi adaptado de um caos contado pelo Rolando Boldrin, e vou bem rapidinho aqui. A cidade campesina, encravada no sertão, de nome Anunciação, traz consigo uma rotina, ou quem sabe uma sina que causa um mal-estar. As mulheres do lugar traem com facilidade, a tal da infidelidade é fácil de encontrar. Vez por outra acontece na cidade um quebra-pau. A mulher do ladlau que às vezes desaparece e só quando anoitece retorna para o seu lar. O cabra desconfiar causa grande confusão. Neste dia o sertão tem muito para comentar. Não se fala em outra brisa, todos dão opinião. Faz tempo, né, de hoje não. Dizem até que a Dalgisa, com aquela cara lisa, bota galha no José. O pobre envolto na fé não tem nenhuma maldade. Pregando a caridade, esquece até da mulher. Por conta deste adultério, a cidade ganha fama. E quem não gosta reclama. Tudo isso é impropério, ninguém mais nos leva a sério. Onde isto vai parar? Para tentar amenizar, um pensamento surgiu. O padre, então, sugeriu um nome novo criar. Se a galha for colocada, fica assim bem decidido. Para o pecado cometido, o nome novo é topada. Então fica disfarçada, diminui a exposição, logo em anunciação, finalmente a paz reinou. Se uma topada levou, resolve na confissão. Na igreja, diariamente, era uma fila danada. Padre, dei uma topada, peço perdão novamente. O padre pacientemente passava a penitência. Procure agir com decência, que Deus dará o perdão. Mesmo com todo sermão, topada não tinha ausência. Tá bom. Vai ficar muito longo. Quem quiser conhecer, vai lá no site Uma Corda, um Cordel. Entre em contato comigo, os poetas cordelistas do Brasil. Se quiserem publicar no site umacordaumcordel.com.br, nós estamos abertos. Muito obrigado. Maravilha, Júnior. Esmeralda tem uma trova pequenininha. Por favor. Nós estamos estourando aqui. Certo. Só colocar assim, a par das pessoas, que eu me descobri poetisa e cordelista no ano da pandemia, né, 2020, e, por enquanto, eu não tenho ainda muitos trabalhos, porque o meu primeiro cordel, Gênesis, a criação do mundo, foi escrito
em outubro e veio a público no Dia do Cordelista, 19 de novembro, né? Além desse, tem um trabalho sobre minha cidade, né? De Nova Roma a Campos Sales, que é com relação ao nome, e outros 2 cordéis em parceria com outras cordelistas, com a cordelista Ivonete Moraes de Fortaleza. Então, o que eu tenho para dizer agora é o meu agradecimento, que vai em forma de cordel. A Nereide Santa Rosa, eu quero agradecer. Doutoras Ana e Luana, adorei lhes conhecer. No programa Livro Aberto, a conversa é um prazer. Muito obrigada e um grande abraço aos professores e cordelistas do nosso Brasil. Beleza. Ana Maria, agora é a sua vez aí para fechar com chave de ouro o nosso programa. Inclusive, eu queria que você fizesse a última pergunta, que é a pergunta de fechamento do nosso programa, e uma palhinha ali do seu cordel. Rapidinho, hein? Que olha, aí nós já passamos 6 minutos do horário. Minha pergunta, né? A minha pergunta vai para Ana Carolina e Luana. Inclusive, fiquei encantada com a maneira que elas desenvolveram a palestra, da atuação do cordel, que se pode trabalhar o cordel em qualquer atividade, porque eu sou professora de matemática e sempre trabalhei o cordel também na minha sala. Então, a pergunta, já que tem que ser rápido, nas vossas opiniões, qual é o caminho da literatura de cordel para o futuro a nível acadêmico, literário ou como uma expressão da cultura popular? Deixem uma palavra aos cordelistas. Gente, rapidinho, hein? Desculpa, mas é o horário. Vamos lá, quem responde? Luana ou Ana? Então, rapidinho, eu vou deixar uma palavra aos cordelistas, uma palavra de agradecimento, de admiração pelo trabalho maravilhoso que vocês realizam. E eu acho que cada vez mais o cordel ele vai ampliar os seus horizontes, porque a literatura de cordel amplia a nossa perspectiva sobre o mundo e traz uma beleza, mesmo em tempos de dificuldade. Como a Esmeralda acabou de falar, no meio de uma pandemia, ela começou a escrever poesia. Então, eu acho que o cordel realmente, por muitos problemas, muitas dificuldades que a gente enfrenta, é como uma flor mesmo nascida no deserto, que traz essa luz, que traz essa leveza, que traz essa beleza para o mundo. Então, continuem, por favor, trazendo mais e mais beleza, porque a gente está precisando. Verdade, Luana, perfeito. Ana, suas últimas palavras. A gente vê os pesquisadores desde o final do século XIX preocupados com o fim do cordel, né? Eles imaginavam que com o advento dos jornais, do rádio, da televisão, do cinema, os cordéis iam acabar. E o que a gente vê são os poetas de cordel se apropriando criativamente do que é contado nos jornais, na televisão, recontando isso em versos. E a gente vê também os grandes romancistas, grandes cineastas se apropriando da linguagem do cordel. Então, o que atesta a influência da literatura de cordel na cultura brasileira. Então, o caminho que eu vejo é da reinvenção criativa e da vitalidade da literatura de cordel. Não me preocupo em absoluto com o fim dessa literatura, como Luana falou, do caso da Esmeralda. A gente vê hoje os poetas se apropriando das redes sociais, realizando pelejas virtuais, na pandemia realizando cantorias virtuais com os poetas, cada um na sua casa. E o caminho acadêmico, eu vejo, são esses poetas continuando apresentando um desafio para os pesquisadores, que é dar conta dessa produção tão moderna, né? E compartilho com a Luana, a palavra que deixo é um agradecimento aos poetas por essa produção que segue nos encantando, nos ensinando, nos informando, que segue ferozmente crítica, e um agradecimento como pesquisadora por ter sido sempre recebida de braços abertos por esses poetas, que aceitaram compartilhar comigo seus saberes, suas vidas, pelas trocas que a gente estabeleceu. Meu muito obrigada. Imagina, o prazer é nosso, parabéns. Ana, você tem mais alguma mensagem ainda? Ana Maria Nascimento, não é? Então, isso. Sobre essa literatura carregada de valores, existem fortes relatos que desde os conquistadores, gregos, romanos, saxões,
também de outras regiões, muitos eram seguidores. Então, se eles eram, nós também temos que ser. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a todos, fantástico, adorei. O programa foi sensacional e vocês estão de parabéns. Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer aqui, deixar claro, ao Jonas Bezerra, meu agradecimento, ao Jaime Oliva, a equipe técnica do Portal do Cordel, da IEB, da USP, a Dorinha Rocha, que também me orientou, conversei bastante com ela, lá do Rio Grande do Norte, e um abraço grande a todos vocês e parabéns, vocês cordelistas. Estamos orgulhosos de vocês estarem em nossa Academia Internacional de Literatura Brasileira. Muito obrigada. E o próximo programa, nós vamos ter outro tema interessante, que é cinema e literatura. Não percam, dia 6 de maio. Agora, para fechar, a Andréa vai colocar o Jonas Bezerra novamente, aí um vídeo final. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Cordel com sua expressão sempre nos conscientiza. Seu conteúdo esclarece, forma ideia e politiza, atingindo os resultados que o seu alcance precisa. Dezenas de autores brasileiros de várias partes do mundo já estão participando do Catálogo Internacional de Escritores Brasileiros. O catálogo é um documento que vai marcar a presença de quem está produzindo literatura brasileira para o mundo, em todos os gêneros e estilos. Na publicação você poderá ter 1, 2 ou até 4 páginas para expor a sua biografia, fotos e as capas dos seus livros. Faça como dezenas de escritores que já garantiram seus lugares. É só se inscrever no endereço que aparece em sua tela e escolha a sua opção.